E aí galera, mais uma vez Charles aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada. Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma semana aí se passou, né? Graças a Deus. Depois do estudo aí, né, que nós fizemos, terminando assim o capítulo 13, né? Agora vamos começar o capítulo 14. Já Cristo já se revelando, né? As suas promessas, né? Dando esperança, né? Mas sendo bem realista, né? Bem aberto, bem verdadeiro, né? Com a realidade, não só com ele, né? Mas com os discípulos também, né? E o que se viria, né? E já deixando as suas promessas, né? Desde que eles ficassem firmes, né? Na fé no nome dele. Só lembrando aí, né, como sempre, né, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, né, deixar seu comentário aí, né, isso é importante pro canal, tá? E compartilhar o estudo também, né, tá bom? Então, sem demora aí, vamos continuar aqui o estudo do Evangelho de João, sendo o capítulo 14. É interessante que Jesus ele começa, ele continua essas reflexões, esses avisos, deixando sempre os discípulos alertas, preparados, né? E isso falando espiritualmente, né? Pelo aquilo que se viria. E é legal que Jesus ele está passando por um momento bem difícil para completar assim a missão dele, né? E é uma realidade que ele já falou já em torno da vida dele, né, do ministério dele para os discípulos, né, falando que ia ter que se cumprir, né, e o que as escrituras falavam sobre ele, né, e a missão dele que foi dada para ele, né, que ele ia ter que se sacrificar, morrer, né, dado como um sacrifício perfeito, né, para o pecado da humanidade. E isso ia ser bem difícil, né, ia ser doloroso, né, e assim vivendo uma realidade que você sabe que isso vai acontecer e você sabe até o tempo disso. E esse tempo, como Jesus mesmo fala, está próximo. Então imagina você sabendo que você ia passar e é inevitável, certo? E você, além disso, ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ia ser abandonado, ele sabia que ia ser açoitado, ele sabia que ia ser cuspido, ele sabia que ia ser zombado, ele sabia que ia ser negado. Então, traído por um de seus discípulos, ia ser negado pelos seus discípulos iam abandonar ele. Mas e ele com todo esse peso nas costas dele, certo? Só que a gente vê sempre Jesus o quê? Unido com o Pai. A gente vê isso lá no Getsemane, né? Nas orações, ele se aproximando, como a gente viu em toda a vida de Jesus, nos momentos mais difíceis, em momentos que ele ia ter que tomar decisões, em momentos que ele ia ter que pregar, em momentos que ele ia ter que enfrentar a comunidade judaica. Horas, momentos antes, o que ele fazia? Ele se retirava, né, para expor suas dificuldades, suas angústias, né, e assim conversar com Deus, que é a nossa fonte, não só dele, mas a nossa fonte de segurança, de consolo, de esperança. E mesmo assim, o que a gente vê, por isso mesmo, né? Jesus consolando, encorajando, exortando, mesmo ele passando por tudo isso, sabendo de tudo isso. A gente vê ele sereno, ele vê ele alegre, vê ele ali, né, esperançoso, feliz, que logo essa obra vai ser concretizada, e que logo ele estará com o Pai, que logo essa missão, né, vai ser
dada aos discípulos, a humanidade vai se beneficiar disso. Isso a gente vê muito essa literalidade realmente em Isaías 53. Então, Jesus ele fala o quê? Não se perturbe o vosso coração. Na verdade, quem deveria estar perturbado ali era Jesus, né? De tudo isso. Mas na verdade, não. A gente vê ele espiritualmente muito forte. Agora, fisicamente, as coisas batendo, enfim, né? Mas espiritualmente ele firme e forte, né? Nas suas convicções, né? Na sua obediência. E ele assim, sendo luz e sal por seus discípulos. Não se perturbe o vosso coração. De vez você está perturbado, porque assim, quando você está perturbado na sua mente, a tua mente está perturbada, ela está perturbada por causa de alguma coisa. Se não tem nada, ela não vai estar perturbada. Então alguma coisa está te afetando, certo? É dinheiro, é saúde, é perseguição, é guerra, enfim. E o que Jesus fala? Tira essa tua mente daí e põe ela em Deus. E é legal que depois no final eu vou ler um trecho que eu esqueci que eu me lembrei agora, né? O legal é que quando tu vai lendo os trechos, a tua mente vai associando outros trechos, vai fazendo ligações, né? Em trechos que se conectam a essa realidade, a essa vontade. E tem trechos de Paulo, se não me engano, eu acho, não sei se é Paulo ou Pedro, né? Fala, mas acho que é Paulo, sim, que vocês não andei ansiosos por coisa alguma. E ansiosos é mais essa palavra mesmo, é perturbada. É como Jesus não se andei ansioso, seu coração perturbado é a mesma coisa. Né? Tá? E ele fala o quê? Volte a sua mente para Deus. Crede em Deus. Credes também em mim. Então, o que Jesus ele pede? Para que eles voltem a olhar para Ele. E olhando para Ele, você olhe para Deus. Porque há uma conexão entre eles, há unidade. Entende? Você olha para Cristo, você olha para Deus. É essa a realidade. E Cristo pede para eles fazerem isso. Né? E isso um pouquinho mais para frente, né? A gente vai ver isso também lá no capítulo 17, de João. Né? Essa unidade, certo? Entre Deus, o Pai, Cristo e os discípulos. Interessante que Cristo ele consola eles, encoraja e fala: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. E é interessante isso que Cristo ele tá tipo assim, por que vocês estão preocupados? Lá na casa do meu Pai tem muitos lugares. E interessante que Cristo ele fala isso, até interessante o trecho ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Cristo ele sempre falou a verdade, ele foi sempre aberto, como Deus foi com o povo de Israel no Antigo Testamento. Sempre aberto, sempre honesto, sempre sincero, falando a realidade, sempre falando antecipadamente as coisas. Né? Como muitas vezes a gente vê Deus falando, né, para o povo: olha, eu deixei de falar alguma coisa para vocês, eu deixei de alertar vocês. Bem pelo contrário, eu falava antes mesmo das coisas acontecerem. E Cristo ele foi sempre aberto para os discípulos, sempre falou a verdade, sempre honesto, nunca deixou tipo assim: na última hora, infelizmente isso não vai acontecer, infelizmente isso não tem. Não existe isso com Deus, com Cristo.
eu vos darei dito, pois vou preparar lugar para vocês. E é legal que esse trecho, ele fala realmente qual é o nosso lugar. Certo? Como diz um trecho do Novo Testamento, né? Eu acho que foi Paulo que escreveu, se não me engano, que se eu não me engano é em 1 Coríntios, tá? Me corrijam aí nos comentários. Ao homem dá o direito de viver uma só vida. Depois disso vem o juízo. Então a gente só tem uma vida. E é aqui. Não tem mais outra vida. E depois dessa vida você tem um lugar que você vai passar a eternidade. E aí você vai lá em 1 Coríntios 15, que vai falar sobre os corpos, como que a gente vai ser, como é esse processo, né? Ele fala sobre a ressurreição, né? É interessante. Cristo também fala um pouco sobre isso, né? Quando ele vai falar lá, quando vão debater em questão da ressurreição, né? Sobre a questão do marido, da mulher, quem que vai ficar com a mulher, né? Cristo fala, olha, na ressurreição nós vamos ser que nem os anjos. No sentido do que não tem sexo. A gente não vai se casar, a gente não vai ser como a gente é no mundo carnal, como outras religiões pregam isso, né? Que a gente vai morar aqui, que aqui vai ter uma casa, nós vamos continuar sendo família, vai ter animais, a gente vai morar numa casa, vamos... Não, isso não é verdade, isso não existe no mundo espiritual, certo? Então, essa realidade é uma realidade carnal, a realidade espiritual é outra. Certo? E interessante a gente falar sobre essa questão da morada, que muitas pessoas olham, né, para a morada e ficam só pensando, ai, como lá vai ser bom, como lá vai ser bonito, como o que importa isso, certo? Se você vai estar com Deus, você vai estar com o teu Salvador. Quer coisa mais importante que isso? Não importa o lugar. É como dar um exemplo, né? Você está noivando, enfim, né? E aí você vai construir, você com a sua noiva, né? Enfim, vão ir para um apartamento, né? Elegante, bonito, né? E a noiva só sabe falar do apartamento. Só sabe falar dele. Parece que o noivo assim nem existe mais. Então isso é o que importa o lugar. Você vai estar lá com a pessoa que você mais ama. Entende? Então, e Cristo consola eles, né? Porque isso ele está falando da partida dele, né? Certo? E a gente vai ver um pouquinho mais para baixo que ele não vai deixar só os discípulos, né? Certo? E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejeis vós também. Então Cristo ele consola os discípulos, né? Encoraja, exorta eles que isso não é o fim. Isso é só o começo de uma grandiosa história. E Cristo está falando num caminho realmente espiritual. Para você estar lá no mundo espiritual, você tem que caminhar espiritualmente aqui. Não adianta você viver uma vida carnal aqui e querer estar no mundo espiritual que você não vive. Você não se conecta com isso. Entende? Então não tem por que você estar lá. E Cristo ele fala qual que é esse caminho. E ele diz, olha, e vós conheceis o caminho para onde eu vou. E realmente, daí a gente consegue entender como Cristo é o autor
e consumador da nossa fé. Porque Cristo, ele é o primeiro. Então, se ele é o primeiro, ele é o caminho. Ele demonstra a fé na prática. Então, ele é o exemplo desse caminho espiritual que a gente deve seguir e do qual nos leva a essa morada. Nos leva traçando, caminhando os mesmos caminhos dele a esse lugar, a essa morada com Deus eternamente. E é isso que ele fala: eu vos conheceis o caminho para onde eu vou. E a gente vê Tomé, né? A gente vê bastante dificuldade nos discípulos, a gente entende isso, né? A falta de fé deles, a falta de coragem, a gente vê bastante carnalidade neles, né? Até Jesus orando pela fé de Pedro, né? Para que Satanás não destruísse ele, os discípulos, né? Mas que depois que realmente Pedro ele fosse se converter, e a gente vê essa realidade ali, né? Nas cartas de Pedro, em Atos, né? Mas a gente vê essa dificuldade ainda dos discípulos, né? E Tomé, incrédulo, né? Fala: olha, eu não sei qual é esse caminho, né? E ele debate isso, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Se a gente não sabe para onde tu vai, como que a gente pode seguir você? Porque o que ele tá respondendo à afirmação que Jesus fez: e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tipo assim, Tomé, eu não conheço o Senhor, eu não sei. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na mente dos discípulos, eles estão realmente, isso é real, isso, na mente deles, eles estão pensando uma coisa literal. E Jesus, a gente sempre tem que abordar, né? A maioria das falas de Jesus, a maioria daquilo que ele ensina é espiritual. Então Jesus está falando no sentido espiritual, não realmente Jesus ir caminhando e a gente vê onde que ele está indo e aí ele vai entrar lá naquela porta, naquele reino e vai ficar lá. E é aqui que a gente tem que ir. Realmente o que dá a entender na cabeça de Tomé era isso, que imaginava, mas não é. Como os judeus esperavam um Jesus num cavalo dourado, destruindo Roma, e uma coisa totalmente literal, como hoje os próprios judeus esperam isso, e a gente vê que a Escritura nunca disse isso. Que foi tudo uma situação espiritual por trás. Certo? Como Cristo mesmo falou: olha, né, o reino que eu tenho e que vai vir, você não vai poder ver ele. É lá, ou aqui, está lá ele, aqui, porque isso não é um reino visível. O reino de Deus não é visível, porque o reino de Deus está dentro dos nossos corações. Deus reina dentro de nós, desde que a gente ande nos mesmos caminhos de Yahushua Mashiach, por meio da fé, sendo Ele assim o Senhor do nosso coração. Tá? Então a gente vê essa atitude de Tomé, né, e Cristo falando: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E interessante também, quando a gente vê essa abordagem de Jesus falando o caminho, a verdade e a vida, era uma ideia que realmente quando você ia no templo ou no tabernáculo, o primeiro, né, o tabernáculo, depois o templo, né, que através ali da lavagem deles, todo aquele processo, né, que o sacerdote tinha antes de chegar no santo lugar, era o caminho. E ali no santo lugar, onde tinham os pães da proposição, tinha o incenso, né, tinha as lâmpadas ali, né, ali era a verdade. E lá no Santo dos Santos era a vida. Então era essa ideia, e realmente isso, Jesus ele representa isso: o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se você não seguir essa trajetória. E realmente era isso que simbolizava o tabernáculo e o templo. Então Cristo não existe outro caminho, outra religião, outra história que chegue a Deus
sem ser por Cristo. Não existe santo, outro santo, não existe Maria, não existe ninguém. Só existe essa verdade. Só por Cristo nós podemos ter o perdão e conhecer a Deus e servir a Deus em espírito e verdade, por fé na palavra dele. Certo? E isso é muito bem relatado lá em Efésios, quando, se eu não me engano, não é Efésios, é Timóteo. Acho que é Timóteo capítulo 2, se eu não me engano. Vai falar que Paulo exortando aos irmãos a orarem pelas nações, para os governantes, para que a gente possa viver uma vida de piedade, né? Para que aconteça o quê? Para que essa verdade, que há só um Deus. Então, essa é uma verdade que Cristo nos trouxe. Há um só Deus. E entre Deus e nós, pecadores, a humanidade, só existe um mediador, que é Cristo. Então, essa é uma verdade. Agora, existem outras verdades. Isso a gente vê pelo mundo afora. Os ministros de Satanás, o inimigo trabalhando. Existem outros caminhos, outras verdades. Entre aspas, né? Mas nós cristãos e a verdade, tanto judeus como cristãos, só um Deus e um mediador, que é Cristo. Certo? E Cristo ele vai falar uma realidade para eles, que ao contrário daquilo que Tomé abordou, se de fato me conheceis, também vocês iam conhecer o meu Pai. E desde agora vocês têm conhecido Ele, né? E vocês não só o têm conhecido, vocês o têm visto. E agora Filipe. Então Filipe disse: Senhor, mostra-me o Pai. Então a gente consegue entender a mentalidade tanto de Tomé, de Filipe, de Pedro, né? De Judas Iscariotes, de vários outros. Realmente uma realidade carnal ainda, não espiritual daquilo que Cristo estava falando, né? E o que Cristo está dizendo é isso que ele vai dizer, que vai ser a resposta o qual ele vai dar para Filipe, que é uma resposta espiritual, que você não vão ver o Pai. O Pai não, você não tem como ver o Pai. Cristo está falando de uma atuação espiritual de Deus através dele, certo? E então Filipe disse: Senhor, mostra no Pai, e isso basta para a gente. E Jesus respondeu, como Jesus respondeu para Tomé: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Então, o que Cristo está dizendo? Muitas pessoas distorcem o que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo assim: olha, se vocês me conhecessem, vocês iam ver que eu sou Deus, e que eu sou Deus, e esse Deus é baseado com meu Pai, o Espírito Santo, então vocês iam entender isso, certo? Só que o trecho não está dizendo isso. O próprio trecho se responde por si só. Cristo está dizendo o quê? Se vocês conhecessem eu realmente, a verdade que está em mim, vocês iriam saber que nada que eu faço por mim mesmo. É mais ou menos isso. Então, se ele não faz por ele mesmo, quem está fazendo? É Deus? Então, quando você conhecesse realmente Cristo, Jesus, você ia ver o quê? Deus por trás dele, atuando e fazendo. Isso demonstra que ele é quem? O Messias. E é legal nessa abordagem que foi isso que Pedro falou lá na exortação dele em Judá, em Jerusalém ali, para muitos judeus. O que foi que ele falou? Que é capítulo 2 de Atos, versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras.
a Jesus, o Nazareno, né? Que tá Jesus de Nazaré, né? Mas Jesus lá de Nazaré, enfim. Um varão, um homem, aprovado por Deus. E Cristo, foi isso que Cristo falou, se vocês conhecessem, e isso que Pedro está dizendo é a realidade do que Cristo está dizendo. Se vocês me conhecessem, vocês iam saber que o Pai está em mim. E é isso que Pedro está afirmando, porque Pedro conhece quem é o Messias, quem é Jesus e quem está por trás dele. E é isso que Pedro está profetizando e falando. Aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Jesus fazia. É isso que o trecho está dizendo? Não. Que Deus, o Pai de Jesus, fazia por intermédio dele. Para vocês verem. Então, isso que Pedro está afirmando, Filipe viu, Tomé viu. Só que eles não conseguiram perceber no sentido espiritual. E aqui o que Pedro está falando é no sentido espiritual. Então a gente vê outro Pedro aqui abordando, certo? Essa realidade do que Jesus está falando. Se de fato me conheceis, também conhecerias meu Pai. E desde agora vocês têm conhecido ele. E vocês não só têm conhecido, vocês têm visto. Então Filipe diz, mostra-me o Pai. Jesus respondeu, Filipe, até um tempo convosco ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai? Como pode tu dizer, mostra-me o Pai? E o sentido também é que, como Deus estava atuando por intermédio de Jesus, o que isso significava? Unidade espiritual, do qual Cristo tem com a gente. E a gente, através de Cristo, tem com Deus. E é lá no capítulo 17 de João, na oração dele, que ele vai falar sobre isso, sobre essa unidade, do qual Cristo diz e afirma, eu e o Pai somos um. Isso ele quer dizer no contexto de unidade, certo? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? Como assim tu está no Pai e Ele está em mim? Como assim? Ele está ali incorporado em você, que é uma substância. É isso, unidade espiritual, do qual a gente tem através do Espírito, com Cristo, com Deus. É isso, entende? As pessoas distorcem uma coisa tão simples, do qual a Escritura aborda isso, certo? Mas criam mandamentos, criam histórias, coisas que a Bíblia não fala. Uma coisa tão simples, certo? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Olha o que ele está falando. Mas o Pai que permanece em mim é quem faz o quê? As suas obras. Então por isso que você vê Cristo, o Messias, Jesus, foi o que mais combateu essa história de trindade, de ele ser Deus. Ele foi o que mais combateu isso. Porque os fariseus julgavam ele por isso, condenavam, até diziam que ele estava blasfemando, e poderiam ter matado ele por isso. E realmente foi isso que o condenou, né? Mas Cristo foi o que mais combateu isso. Ele sempre falava, olha, as palavras não são minhas, os milagres não são meus, quem vai ressuscitar dos mortos vai ser o meu Pai, quem me deu poder foi meu Pai, eu só sou um servo, um intermediário. Só isso, mais nada. E ele fala, e quem faz as suas obras? Crê de mim, e eu estou no Pai, e ele está em mim? Pelo menos creia por causa das obras que está acontecendo. E é interessante que Cristo, ele falou isso para os líderes religiosos também. Ele abordou esse tipo de pensamento, porque eles não acreditavam. Eles achavam que Cristo estava querendo ser Deus,
né? E Cristo diz, olha, se vocês não querem acreditar em mim, porque vocês estão olhando para mim, então, e até eu entendo isso, porque fica difícil quando você quer negar uma pessoa, você acreditar nas coisas dela, certo? Jesus diz, olha para o que está acontecendo, olha pelos milagres, e vocês vão ver, não eu, vocês vão ver Deus fazendo, porque não tem como eu fazer se Deus não realizar a obra dele. E é isso que Cristo está afirmando. Crede em mim, e eu estou no Pai, e este em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as farás maiores. E interessante que esse trecho não está dizendo que você vai fazer maiores, porque Cristo fez coisas extraordinárias. Cristo está dizendo que vocês vão fazer muito mais aquilo que eu fiz. Vamos supor, eu curei, Cristo curou 20 pessoas, eles vão curar muito mais. Cristo ressuscitou, eles vão ressuscitar muito mais. Então, é nesse sentido que Cristo está dizendo, certo? E realmente isso aconteceu. A gente vê a história de Paulo, a gente vê a história dos discípulos, né? E história ainda que o que é revelado para nós na Bíblia é meio resumido. E aconteceu muito mais, como na própria história de Jesus, como João mesmo afirma no evangelho dele, que se tivesse escrito tudo que Jesus fez, não ia ter lugar nesse mundo para tudo que seria escrito do que ele fez na vida dele. Tu imagina os apóstolos. Então Cristo está dizendo, olha, eu estou completando a minha obra, que o meu pai me mandou, estou fazendo, acabou. Agora vocês vão continuar esse trabalho. E eles vão fazer as mesmas coisas que Jesus fez. O que Jesus fez? Falou de Deus, falou do Evangelho, falou do arrependimento, fez milagre, glorificou o Pai. E o que os discípulos vão fazer? A mesma coisa. Fazer milagres, pregar o Evangelho, glorificar o Pai. Cristo for Marte, Cristo é glorificado, os discípulos vão ser Marte, vão ser glorificados. E isso é o mesmo trabalho pra gente. É a mesma coisa, é o mesmo caminho. Certo? E Cristo está dizendo, olha, eu vou ir para o Pai, mas vocês, tudo que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado, eu farei. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. E o interessante é que essa questão em meu nome não é tipo assim você falar o nome de Jesus naquilo que você está pedindo, certo? Cristo não está dizendo isso. Ele está dizendo que a sua oração tem que estar de acordo, alinhado com aquilo que Cristo pede. Senão a tua oração vai ser aceita? Se não está conforme a vontade de Deus? Não, a tua oração não vai ser aceita. Então Cristo está dizendo o quê? Tudo que você pedir conforme a vontade do Pai, eu vou fazer. Certo? Espero que vocês tenham gostado do estudo. Tá? Que isso abençoe, né, a vida de vocês cresçam cada vez mais no conhecimento de Deus. Certo? Um bom final de semana. Tá? Fiquem com Deus. Que a graça do Senhor Jesus, do nosso grande Yahushua Mashiach, né, o único e verdadeiro mediador, venha estar na vida de vocês. Tá bom? Grande abraço. Valeu. Com Deus.